Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos na sua presença. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós sermos consumidos, né? Ela se renova a cada manhã. Amém? Abre a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo de número 2. Irmão, pode se assentar, fique à vontade, tá bom? Livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Glórias a Deus, aleluia. Quem achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Feche seus olhos, Senhor. Nessa noite nós queremos render graças ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada vida aqui presente. Senhor, obrigado pelos louvores já entoados aos nossos corações, pelas oportunidades que aqui tiveram, Senhor, e já falou muito ao nosso coração. Que o Senhor possa continuar falando através da Tua poderosa palavra. A palavra é sua, é Tua, Senhor, não é minha. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar nos nossos corações de uma forma poderosa nessa noite, para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, culto de missão. E o Senhor, há uns dias atrás, trouxe essa palavra no meu coração. E meditando um pouco, falando com o Senhor a respeito desta palavra, aleluia. Na sexta-feira no monte, quando eu dei a oportunidade para o presbítero José Luiz, Deus confirmou esta palavra. Então Deus, Ele é tremendo. Amém? Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações e possamos sair daqui fortalecidos pela graça e pela presença de Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar das características da igreja primitiva. Aleluia. Uma igreja missionária. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos aqui, aleluia, o texto que nós lemos, aleluia, a Bíblia diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Após a ascensão de Jesus, aleluia, os discípulos perguntaram para Jesus qual seria o tempo, aleluia, louvado seja Deus, da restauração de todas as coisas. Jesus falou que não era, aleluia, para eles ficarem preocupados com o tempo ou as estações do tempo, aleluia, mas que era para eles permanecer, aleluia, para serem cheios do Espírito Santo, aleluia. E a gente vê que a igreja, quando recebe, aleluia, a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, ela começa a ser diferenciada na terra, aleluia. Através de pregar a palavra, através da exposição da palavra, a alma se rendia ao Senhor, aleluia. O povo ia se achegando, e quando nós olhamos nesse versículo de número 42, a gente vê a importância de darmos ouvido à poderosa palavra de Deus, aleluia. Porque diz que aqui eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, aleluia. E os homens só viraram apóstolos porque eram discípulos, aleluia, porque andavam com Jesus, ouvia o que Jesus ensinava, aleluia. Nós vemos nos dias de hoje muitos querendo pular degraus, patamar, não quer aprender primeiro para depois ensinar, aleluia. Mas nós vemos que os discípulos andavam com Jesus. Você não vai ver dentro da Bíblia Jesus operando nenhum sinais na vida dos discípulos. Você não vai ver Jesus curando os discípulos. Jesus simplesmente chamou os discípulos: olha, vem e segue. E eles seguiam a Jesus.
E onde Jesus estava ensinando, eles estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus. E por isso que depois que eles tiveram, aleluia, o recebimento do Espírito Santo, eles pregavam a palavra com ousadia, eles pregavam a palavra com liberdade, e aqueles que ouviam e perseveravam nessa doutrina, tinham sua vida transformada. É isso que a Bíblia diz, irmãos, que aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Através da exposição da palavra, através da vida dos apóstolos, as pessoas se convertiam, eram transformadas por completo. Aleluia. Não tinha meia conversão. Aleluia. Você vai ver que eles perseveravam nessa doutrina. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, a palavra, ela é o suficiente para transformar a vida do homem pecador. Aleluia. Não precisa de outros métodos, irmãos. Nós precisamos é dar ouvido àquilo que o Espírito Santo fala conosco através da sua poderosa palavra. Aleluia. Que não dá para a gente cochilar em dois pensamentos, não dá para a gente ficar em cima do muro. A gente tem que se apegar a ela e deixar ela fazer o trabalho dentro do nosso ser. É ela que vai nos limpando, nos purificando e nos ensinando. Aleluia. Então nós temos aqui a primeira característica de uma igreja missionária. Ela ouve a palavra e ela pratica a palavra de Deus. Aleluia. As pessoas acham que fazer missão é simplesmente ir viajar para outro lugar, para outro estado, aleluia, de pegar um avião e ir para a África e para outro lugar, aleluia. Às vezes nós podemos fazer missão do outro lado da rua. É verdade. Às vezes podemos fazer missão no nosso vizinho. Às vezes queremos ir para tão longe, ou queremos fazer missão sem ter conhecimento da palavra de Deus. A nós simplesmente entregar uma cesta, mas se te perguntarem sobre o que ela deve se fazer para ser salva, será que nós temos totalmente o conhecimento para aplicar na vida dessa pessoa? Aleluia. Se ela quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre as Escrituras, será que nós temos o conhecimento para passar para ela? Então não é simplesmente entregar uma cesta, não é simplesmente dizer Jesus te ama. Às vezes isso traz uma coisa para o coração da pessoa, mas às vezes ela precisa de muito mais de nós. Aleluia. Então por isso que é importante quando é feito o apelo aqui para nós estarmos no culto de ensinamento, para nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor, para estar lendo a palavra do Senhor, porque não é simplesmente entregar uma cesta. Os apóstolos, para ser apóstolos, primeiro foram discípulos. E o discípulo primeiro, ele aprende como o seu mestre faz. Aleluia. Mas hoje nós não queremos fazer isso. Aleluia. Hoje as pessoas falam que é enfado demais. Aleluia. Está uma hora ouvindo a pregação ou o ensino da palavra. Aleluia. E aí a Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. E sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. A igreja precisa conhecer o Deus ao qual serve. A igreja precisa entender os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Precisamos, irmãos, aleluia. E o que Deus colocava no meu coração para esse ano é um ano de crescimento, pastor José. Crescimento espiritual, crescimento em conhecimento, crescimento em espiritualidade, em comunhão com o Senhor. Irmãos, e só vai conseguir aqueles que quererem isso para a tua vida. Nós começamos a campanha no Monte Sexta-feira em prol do Retiro dos Varões, em prol da campanha que vai ter lá na Casa Missionária, que vai começar amanhã, aleluia, e em prol do nosso irmão que está precisando. Essa é uma igreja que precisa, irmãos, se unir nesses propósitos, porque, aleluia, nós vamos ver aqui no final, quando chegar no final aqui, o que Deus fez através dessa união, aleluia, dessa preocupação, de nós, aleluia, se atentarmos mais à palavra do Senhor, de nós termos esse conhecimento da parte de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. É só nós ter que correr aqui, ó. Aleluia. E na comunhão. Sabe aquele momento que você quer prestar atenção na palavra e alguém está tirando sua atenção? Fala, ô irmão, vamos prestar atenção que Deus está falando conosco. Nós precisamos ser fortalecidos pela palavra de Deus, pela presença do Senhor. Hoje os louvores tiram muita atenção do povo e tal. E a palavra? Nós não se atentamos muito para a palavra, mas é a palavra que nutre a nossa alma. É a palavra que nos dá fortalecimento para vencer todas as artimanhas do adversário.
Foi assim que Jesus venceu no deserto. Foi através da palavra. Nem só de bom viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz que a própria boca de Deus falando conosco. Precisamos se atentar mais para a palavra de Deus. Aleluia. Vai vendo, em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais. Ou seja, quando a igreja entender os propósitos de Deus, quando a igreja entender os ensinamentos do Senhor, Ele vai começar a operar sinais, prodígios e maravilhas. Quando nós tivermos um só propósito, Senhor, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui, aleluia, para ser exortados, estamos aqui para ser corrigidos, estamos aqui para aprender o caminho verdadeiro, aleluia. Quando estivermos todos alinhados, Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar uma glória tal que a igreja vai ser impactada. Aleluia. Porque na casa de Deus não é de qualquer forma, irmãos. Tem ordem, tem decência. Deus às vezes quer falar com a sua igreja e o povo está meio desapercebido, meio voando. Aleluia. Um vai para lá, vem para cá. Não é tempo, aqui é tempo da gente adorar a Deus. Nós andamos para lá e para cá dentro da nossa casa. Você vai para a cozinha, vai para a sala, vai para lá, vem para cá. Dentro da casa do Senhor, tempo de adoração, de oração e de busca para o reino dos céus. Aleluia. As características de uma igreja missionária que quer ver a diferença. Aleluia. Glórias a Deus. Aí imagina, às vezes vem uma pessoa que não é convertida, que está precisando de uma palavra, vem gente para lá, gente para cá, um negócio tudo bagunçado. Aleluia. Fala, rapaz, não, irmãos, vamos ficar atentos a isso. Deus, Ele quer falar com a sua igreja na sua totalidade. Em todas as áreas da nossa vida, Deus vai nos corrigir, Deus vai tratar em nossos corações. Mas aquele que está desapercebido, esse não vai ouvir o Senhor falar. Aleluia. Glórias a Deus. Olha o que tinha nessa igreja. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Não era apegado a coisa nenhuma dessa terra. Eles não tinham apego pelas coisas da terra. O coração deles era como se olhasse a necessidade do irmão e falasse: você não vai ficar assim não. Eu vou vender um pedaço da minha terra e vou te abençoar, e você vai, aleluia, se levantar. Eu sei que essa igreja não é uma igreja abençoada. Todos os propósitos que a gente faz aqui, os irmãos ajudam, aleluia, glórias a Deus. Mas e na nossa individualidade dentro de nós? Como é que temos sido? Porque é muito bom quando o meu irmão está vendo eu fazer, mas quando é só o Senhor que vê, será que nós temos o mesmo coração? Será que realmente a gente foi transformado por completo? De fazer, aleluia, como a Bíblia diz, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber? Ou será que às vezes nós fazemos porque o irmão está vendo? E às vezes eu vou ser anunciado aqui na frente. Me desculpe, é o que o Espírito Santo coloca no meu coração, aleluia, que às vezes nós precisamos ser transformados por completo, ao ponto de, aleluia, o meu irmão não vê, mas o Senhor está contemplando, Ele sabe o desejo do meu coração, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eles tinham tudo isso em comum, era uma conversão genuína, pastor Josué. Eles não eram apegados às coisas, que sabe, eles aprenderam lá, aleluia, com os apóstolos, quando Jesus ensinou os discípulos. Lembra quando aquele jovem rico chegou para Jesus? E Jesus falou: dá tudo aos pobres e segue-me. Quem sabe ele falou: Jesus falou isso para um jovem: não se apega a nada não. O importante é ter a presença de Deus. O importante é estar no caminho certo. Aleluia. Isso não vai te levar para o céu. Aleluia. Reparte com seus irmãos que estão precisando. E certamente Deus, Ele não vai te deixar na mão. Deus sempre vai acrescentar na tua vida. Aleluia. Porque quando nós somos voluntários, Deus, Ele nos surpreende. É a porção sacudida e transbordante que Ele derrama. Aleluia. Deus quer isso de nós, irmãos. Um coração voluntário. Sem, aleluia, ficar esperando de irmão nos exaltar ou falar algo da nossa vida. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo. Ninguém foge dos olhos de Deus. Ele está vendo tudo. A sinceridade do nosso coração, Ele está vendo tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha,
Aleluia. Eu costumo anotar algumas coisas e não dá nem tempo para mim ler. Aleluia. Mas hoje eu queria ler para vocês, olha. Aleluia. A primeira é a dedicação da doutrina dos apóstolos. Os primeiros cristãos eram fiéis nos ensinos recebidos diretamente dos apóstolos, que explicavam as escrituras, ou seja, tudo os que eles aprenderam sobre Jesus. O segundo, a comunhão e a partilha. Eles viviam uma profunda união, compartilhando bens, aleluia, cuidando dos necessitados e comendo junto com alegria, o que demonstrava o amor e o cuidado mútuo de forma visível para todo mundo. É aquilo que Paulo falou: dê segundo o propósito do seu coração, aleluia, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É a alegria de fazer o bem sem olhar a quem. É a alegria de ajudar aquele que está necessitado. Aleluia. A igreja precisa ter esse coração, irmãos, para ver a glória de Deus ser derramada de uma forma sobrenatural. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O terceiro aqui, eles eram focados na oração e na adoração. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, na comunhão. Aleluia. E partindo o pão em sua casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Quando nós olharmos aqui que eles, aleluia, no partir do pão e nas orações, eles eram focados na adoração e na oração. É uma coisa que a gente sempre fala para a igreja, é sempre pregado em cima desse altar: a importância da oração e da verdadeira adoração. Aleluia. Você vai ver os apóstolos sempre ensinando a igreja. Se nós olharmos a carta de Atos, aleluia, ela é uma carta totalmente missionária, mas é uma carta que nos dá um ensinamento profundo sobre orar, sobre perseverar, aleluia, sobre ser missionário, aleluia. Você vai ver os apóstolos, aleluia, falando sobre oração aqui, aleluia, Lucas falando aqui, aleluia, louvado seja Deus. Você vai ver no capítulo de número 3, Pedro e João subindo ao templo para orar. Você vai ver no capítulo 4, aleluia, o povo indo orar. Você vai ver no capítulo de número 9, após a conversão de Saulo, com praticamente 3 dias de conversão, quando o Senhor manda Ananias ir até lá, ele já está orando. Você vai ver no capítulo de número 10, Cornélio estava orando e Pedro mandou ir lá. Você vai ver no capítulo de número 11, os missionários estavam em oração. Você vai ver no capítulo de número 12, a igreja em oração. Você vai ver no capítulo de número 16, Paulo e Silas orando. Aleluia. Uma igreja que tem os sinais de Deus, que tem as maravilhas do Senhor, é uma igreja de oração e uma adoração verdadeira. Aleluia. Essa é as características de uma igreja missionária. Aleluia. Às vezes nós achamos que é o simples fato de dar uma oferta ou dar uma cesta básica. Não, mas é o completo. O missionário, ele tem todas essas características aqui, irmãos: o conhecimento da palavra, uma vida de oração e uma vida de adoração plena ao Senhor. Glória a Deus. É tempo de nós aprender com a palavra de Deus. Esse vai ser um tempo de crescimento, viu, Carol? É um tempo de crescimento. É só nós estarmos atentos, irmãos. O pastor falou aqui: pega o que é bom para a tua vida, vai, vai guardando e vai pedindo: Senhor, me ensina, me capacita, aperfeiçoa a minha caminhada. Aleluia. Às vezes as pessoas acham que já chegou à perfeição. Não, todos os dias o Senhor nos ensina, todos os dias o Senhor nos dá uma lapidada e dizendo: aleluia, vai por aqui, eu quero te guiar, eu quero te conduzir. Olha onde você anda, olha o que você olha o que você faz. Todos os dias. É nós que muitas das vezes estamos desapercebidos. Mas eu creio que esse ano é o ano do crescimento. Aleluia. Não é em vão que Deus colocou em nosso coração. É o ano do crescimento. A gente vai crescer dentro deste lugar, aprendendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. A gente vai crescer buscando ao Senhor no monte. A gente vai crescer buscando ao Senhor no retiro. Aleluia. Que a gente não estamos indo para simplesmente passar 3 dias lá, não, irmãos. Nós estamos lá para aprender um pouco mais do Senhor. Vai ter ensinamento, aleluia, vai ter oração, vai ter culto de louvor e adoração ao Senhor. E o Senhor vai falar conosco naquele lugar. E vamos sair de lá fortalecidos um pouco mais da presença de Deus.
Glórias ao nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, se apegar às coisas de Deus. Nós precisamos se aprofundar um pouco mais nas coisas de Deus. Tem tantas coisas que a gente se aprofunda tanto, que não traz nenhuma edificação muitas das vezes para a nossa vida. E às vezes nós deixamos isso aqui empoeirar dentro da nossa casa, ou aberta numa simples página. Mas Deus fala de Gênesis a Apocalipse. Ele nos corrige de Gênesis a Apocalipse. Ele nos abençoa de Gênesis a Apocalipse. Ela é completa. Vai, pastor Afonso? É completa. É de Gênesis a Apocalipse. Deus vai nos tratando. Vai tratando dentro do ser humano a forma de se achegar a Ele, com o coração contrito, quebrantado e totalmente transformado. Aleluia. Glórias a Deus. O quarto aqui, eles eram dependentes do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós estamos perdidos. Só a nossa capacidade humana, quem somos nós? É por isso que Deus usou o pastor aqui para dizer: sem mim nada podeis fazer. É a dependência do Espírito Santo, irmão. É Ele que vai corrigir você na hora que você for dar uma escorregadinha. Se você estiver atento, você não vai. É Ele que vai exortar você no momento que você errou, e você vai ter que voltar, se arrepender. E às vezes não acontece porque a Bíblia diz que, aleluia, nossos ouvidos estão tampados. Muitas das vezes há comichão no ouvido. Às vezes nós não pedimos para Deus a sensibilidade do Espírito, de ouvir no tempo oportuno, quando estivermos para entristecer o nosso Deus. Aleluia. Mas precisamos ser dependentes do Senhor. O Espírito Santo capacitava os crentes para milagres, cura, ousadia na pregação e o uso de dons espirituais. É Ele. Aleluia. É só olhar para o nosso passado. Quem diria que um de nós poderia ministrar essa palavra? Ou dar estudo da palavra? Ou fazer com que a pessoa tivesse as suas vendas tiradas, a escama dos seus olhos, através da ministração da palavra? Quem somos nós? Oh, Jesus. Ah, se não fosse Ele para conduzir os nossos passos. Ah, se não fosse o Espírito Santo, aleluia, para nos ensinar a forma de falar, a forma de se comportar, aleluia, a forma de tratar o nosso irmão dentro da casa do Senhor, muitas das vezes. Às vezes o Espírito Santo toca na vida do pastor, dos irmãos, quando vai ministrar a ceia, e às vezes nós não deixamos o Espírito Santo nos conduzir para pedir um perdão. Quão falhos nós somos, irmãos, muitas das vezes. Mas essa igreja aqui, ela foi transformada na sua totalidade. É por isso que os sinais, prodígios e maravilhas aconteceram de forma sobrenatural. Aleluia, glórias a Deus. E eu creio que nós ainda vamos ver isso de uma forma sobrenatural nesse lugar. Aleluia, glórias a Deus. Que um dia nós vamos entrar por essa porta todos ligados no seu propósito, adorando ao Senhor, sem olhar a veste do irmão, sem olhar o jeito do irmão, aleluia, simplesmente ligado ao trono do Senhor, adorando a Ele, e de repente a glória descer, e aquele que estiver enfermo vai ser curado, aquele que estiver abatido vai ser renovado, aquele que estiver ao ponto de parar, desistir, não vai parar, aleluia. Deus vai alcançar a sua família, Deus vai alcançar o seu, Ele vai agir de uma forma sobrenatural. Vai chegar esse dia, irmãos, se nós estivermos alinhados à vontade do Senhor. Porque tantas coisas que nós põe culpa muitas das vezes, foi culpa do pregador, foi culpa de quem dirigiu o culto, foi culpa dos músicos. Não, a culpa está em nós, de não estarmos atentos. Aleluia, que Deus é Espírito, e se importe que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, e não é só na adoração, é na sua totalidade. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos crescer,
Vamos crescer em missão. A forma de fazer missão. Aleluia. Deus vai nos honrar nessa terra, através de termos um conhecimento, um pouco mais de conhecimento da parte de Deus. Aonde nós passarmos, Deus vai ver uma igreja diferente. Porque nós somos a igreja, não é o templo. Essa igreja é muito falada pelo amor, pela comunhão. Aleluia. E graças a Deus por isso. Eu estou aqui até hoje por causa disso. Aleluia. A forma que eu fui recebido. Mas não perca isso, irmão. Não deixe isso sair. Continue da mesma forma. As pessoas vão ser atraídas, aleluia, pela simplicidade do nosso coração. Tem pessoas que ganham tanto conhecimento e só vê arrogância. Quanto mais conhecimento, mais humildade, irmãos. É o que Jesus nos ensinava. Quanto mais conhecimento, mais humildade. A arrogância nos leva para longe de Deus. A simplicidade nos aproxima do céu. Aleluia. A simplicidade faz com que as pessoas entrem por essa porta e tenham o desejo de ficar. Sabe? Não é olhar torto por irmão, não é fazer caso do irmão, não. É dizer, olha, assim como Jesus cuidou da minha vida, aleluia, fica aqui, Ele vai cuidar da tua também. E nós estamos juntos no só propósito. Aleluia. Deus quer isso da igreja, irmãos. Unidade. Aleluia. Uns orar pelos outros, uns se preocupar, aleluia, com o próximo. Se colocar na causa do outro. E dizer, você não está sozinho nesta batalha. Como eu falei no monte, quem somos nós? Seres humanos falhos, limitados e pecadores. Olhar para aquele que caiu e dizer, rapaz, nós estamos juntos, moço. Nós estamos juntos. Aleluia. Nós vamos orar, nós vamos buscar, aleluia, glórias a Deus. Mas se a pessoa não querer, aí é ela e Deus. Mas a nossa parte é aquilo que Jesus nos ensinou, orar um pelos outros. Aleluia. João capítulo de número 3, versículo de número 35, aleluia. Veja lá o que está escrito. Louvado seja Deus. Quer ser um discípulo de Jesus? Olha o que está escrito em João capítulo de número 13 e versículo de número 35. Aleluia. Louvado seja Deus. 13:35. E nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor. Não adianta nós ter corpo bacana, usar gravata, não adianta você pôr uma saia comprida, não adianta você, se você não exercer isso na tua vida. 1 Coríntios capítulo de número 13. Você pode falar em língua, você pode falar o que for, você pode ser o melhor pregador, se não tiver o amor, não adianta de nada. Então a característica de uma igreja missionária é essa. Tem conhecimento, tem unidade, tem preocupação com o próximo, tem perseverança na oração, mas tem um amor, e tem um amor que é o principal de tudo. O amor pelo próximo, o amor pelo irmão, o amor pelo Senhor. Então fique firme nesta palavra. Deixa Deus continuar falando contigo todos os dias neste lugar. Ainda que seja uma palavra de exortação, a Bíblia diz que Deus corrige e exorta aquele que ama. Aleluia. E se a gente não for corrigido, pode ter certeza, irmãos, nós não chegaremos no céu. Porque nós vamos andar segundo o curso do nosso coração. E o coração do homem é enganoso. Aleluia. Glórias a Deus. A igreja precisa ter um crescimento contínuo. O versículo 47 diz assim: e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse crescimento diário demonstra o impacto direto e contínuo na comunidade ao redor, resultado do testemunho de vida das pessoas e da ação do Espírito
Santo. Quando as pessoas veem em nós uma transformação genuína, aleluia, a gente já tem visto Deus mover nesse lugar, as pessoas aceitando a Jesus, mas vai ser muito mais, vai ser muito mais. Elas não vão simplesmente aceitar Jesus, elas vão permanecer na presença do Eterno, do Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Você recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa abrir o seu entendimento. E esse ano eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que vai ser um ano que Deus vai te dar um crescimento em todas as áreas da sua vida. Você vai ser fortalecido pelas poderosas mãos de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe.